Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Hebreus 5, versos 7 ao 10, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse culto, por esta ceia. Te louvamos, Senhor, te pedimos uma porção graciosa e revelada da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos na metade deste ano de 2021. Chegamos no meio, o meio do caminho. O meio do caminho é um local bom, mas é um local perigoso também. Bom porque a gente já chegou até aqui. Bom porque falta só a outra metade. Bom porque quando a gente pensa desta forma, a gente se inspira. Perigoso porque para chegar até esta metade já houveram algumas tribulações, alguns problemas. Para chegar até esta metade já houveram algumas frustrações. E se você analisar esse ano de 2021, os propósitos que você fez, eu não sei se você estava no Celebration aqui conosco, nós sempre consagramos o ano ao Senhor, apresentamos uma oração ao Senhor, de voto com Deus, de compromisso com Deus, de pedidos ao Senhor, de consagração ao Senhor. Talvez você não tenha estado aqui, mas você tem isto, aquela virada de ano a gente sempre faz votos, né? A gente sempre planeja, a gente sempre pensa, este ano vou fazer isso, vou fazer aquilo, este ano vou mudar isto, vou mudar aquilo, este ano vou deixar de fazer algumas coisas. É natural, quando vira o ano a gente parece que psicologicamente a gente também tenta recomeçar, reconfigurar algumas coisas. E aí quando chega na metade do ano, pode ser que já existam algumas frustrações aí. Talvez coisas que você planejou fazer, nem começou ainda. Então a metade do caminho também é um aviso: ei, já está na metade, vamos que acelera, que dá tempo, em nome de Jesus. Mas já está na metade, fica esperto. Então são coisas que a gente precisa refletir nesses dias. Ontem à noite eu estava meditando na palavra, nem estava meditando para a pregação em si, a mensagem que eu estou pregando já estava no meu coração, e aí não tinha muito o que fazer, vou ler a Bíblia. Eu fiquei lendo a Bíblia para ler, e aí eu me deparei no nosso plano anual de leitura, algo que acabou que contribuiu para a mensagem, que o nosso plano de leitura anual, lá no capítulo 7 de Êxodo, se eu não estou equivocado, a palavra fala sobre Deus tirando o povo do Egito, e diz a palavra que quando o faraó permitiu que o povo saísse do Egito, Deus não os levou pela rota da terra dos filisteus, porque embora o caminho fosse mais curto, Deus disse assim: talvez ao se depararem com a guerra, eles desanimarão e recuarão, voltarão para o Egito. E aí me veio um pensamento: será que dá para a gente entender por que o caminho do crente nunca é mais curto? Você já reparou que o caminho do crente nunca é mais curto? O caminho do ímpio parece que é mais rápido. O caminho de quem anda no erro parece que chega primeiro, parece que é mais rápido, e o nosso nunca é mais curto. Por que o nosso nunca é mais curto? Porque aquilo que parece ser mais rápido esconde perigos,
que podem lhe fazer retornar à terra que o Senhor já lhe tirou. Isso é fato. Quando nós não estamos preparados, prontos, muitas coisas, se vierem nas nossas mãos rápido demais, nós nos perderemos, nós voltaremos, nós recuaremos, nós retrocederemos. Tem gente que ora para o Senhor só para dar aqui algo que todo mundo precisa. Eu acho que todo mundo aqui precisa de mais recursos, né? Normalmente a gente tem menos recursos do que necessidade, né? A necessidade é maior do que os recursos. E às vezes a gente está pedindo para o Senhor mais recursos, mais recursos, mais recursos. A gente precisa de mais dinheiro, a gente pede prosperidade. Mas a prosperidade, se não houver a maturidade e a fidelidade ao Senhor, mata. Te devolve, te volta para o Egito. Tem gente que está precisando de recursos, mas se ele pegar um dinheiro na mão, ele compra uma lancha e vai para o caixadaço. Então, às vezes, a prosperidade pode nos destruir. Então, o caminho é mais longo para o crente. Às vezes, o crente leva mais tempo para prosperar. Só que tem uma vantagem enorme nisto. O Senhor tem mais tempo para nos ensinar, para nos amadurecer e para nos capacitar para tomarmos posse da herança que já é nosso. Tudo já é nosso. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo Jesus, não é o que diz a palavra? Nós já temos a nossa herança. A questão é que o tempo nos ajuda na maturidade, no aprendizado. Aí quando eu li isso, me veio um outro texto que eu já li há muito tempo atrás, e Deus me deu uma palavra em cima disso, que é de Êxodo capítulo 23, Deus falando para o mesmo povo: vocês vão entrar na terra, mas eu não expulsarei os inimigos de uma só vez. Aqui ele fez eles darem uma volta maior no início, para que eles não se deparassem com a guerra. E olha que eles tiveram um monte de guerra na metade do caminho. Só que Deus foi preparando o coração deles para ir enfrentando as guerras, e a cada guerra eles se tornavam mais fortes, mais confiantes, mais preparados para então entrar na terra prometida. Mas saindo do Egito e prontamente encontrando a terra dos filisteus, eles desanimariam. Só que lá na frente Deus disse assim: agora vocês vão entrar na terra, mas entretanto eu não expulsarei os inimigos de uma só vez, porque se eu fizer isto, os animais selvagens se multiplicariam sobre a terra e seria perigoso para vocês. Mas eu os expulsarei lentamente, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse de toda a terra. Então isto também acontece conosco. Às vezes nós já estamos com um pezinho no usufruto de algumas coisas, mas a gente olha para o lado, tem um adversário, um inimigo ainda. Alguém ainda parece que se beneficiando daquilo que é teu, ou te atrapalhando de usufruir na plenitude aquilo que é teu. Mas até isto, até o inimigo é inimigo de Deus para o treinamento da igreja. É servo de Deus para nos treinar. Até o nosso adversário é servo para nos capacitar. E tudo isso acontece aonde? No caminho. E a beira e o meio do caminho às vezes é lugar de reflexão e, infelizmente para muitos, desânimo. Eu me lembro de uma piadinha que a gente contava quando era criança, de dois amigos querendo atravessar um continente, né, do continente europeu para a América a nado. E eles resolveram atravessar a nado, então eles saíram nadando e eles foram. E quando eles chegaram num determinado local assim no mar, já nadando muito: está cansado, amigo? Não estou. Então vamos mais um pouco. E aí foram. Chegaram na metade do caminho: está cansado? Não, vamos mais um pouco. E foram nadando, e quando começaram a ver a terra firme, já uma certa distância: está cansado? Não, vamos mais um pouco. Aí quando chegaram bem perto, já quase que colocando o pé já para dar pé no mar: está cansado? Estou. Então vamos voltar. Você ri, mas a gente já não fez isso na vida? Quase chegando. Eu vou voltar porque, quer saber de uma coisa, eu cansei, eu desisto.
a um passo de tomar posse daquilo que você tanto se esforçou, daquilo que você tanto investiu, às vezes uma carreira, às vezes uma pessoa, alguém que você orou, e você vê que a transformação é lenta, é vagarosa, é difícil, mas você vê Deus agindo, e de repente você olha e diz: quer saber de uma coisa? Eu vou desistir de tudo. O meio do caminho, os dois amigos ainda foram um pouquinho mais longe, né? Mas o meio do caminho, às vezes, é esse local de desistência. E aí a gente precisa olhar para quem? Para Jesus. Porque Jesus, diz a palavra, que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Hoje é um culto para nós dizermos: obrigado, Senhor, porque se tu não tivesse ido até o fim, eu não teria nem o começo. Se tu não tivesses insistido comigo, eu não estaria nem aqui agora, não haveria nem um começo de uma obra. Às vezes a casa, a obra, você olha, você vê bagunça, você vê desorganização, mas a bagunça também favorece a organização. Nós estamos vivendo um tempo da igreja, por exemplo, onde nós estamos observando uma chamada de Deus a um arrependimento. A palavra fala que quando chegar o tempo do julgamento do Senhor, o Senhor começará com a sua casa. Deus não vai faxinar a casa de ninguém enquanto Ele não limpar a sua primeiro, porque Deus não é hipócrita. Então nós estamos vendo uma faxina dentro da igreja do Senhor, o Senhor limpando. E aí eu me lembro, quando eu era criança, na casa da avó, na casa da mãe também, quando nós éramos crianças e a avó e a mãe decidiam fazer a faxina, aquela faxina do mês, sabe aquela faxina que, vocês saem de casa que eu vou arrumar a casa, só volta quando estiver limpa. E a gente saía jogar bola na rua, e a gente olhava às vezes para dentro de casa, a casa estava um caos, tirava as cortinas tudo do lugar, botava as cadeiras tudo para cima, mexia tudo, era uma bagunça que parecia que não ia dar jeito. Porém, no final do dia, quando a gente entrava na casa, cheiro de limpeza, tudo assim no lugar. É isso que o Senhor está fazendo nesses dias na igreja brasileira. Parece que está uma bagunça, as cadeiras tudo virada para cima, a janela tudo aberta, a luz entrando, sujeira, poeira saindo, mas no final haverá conserto e organização. E depois disso, na igreja, você se prepare para ver a nação brasileira sendo chamada a um conserto com Deus. Deus está começando com a igreja. Então nós estamos no caminho, e o nosso maior modelo é Jesus, e o nosso melhor exemplo e referência é Cristo. E esse texto é um texto que mostra Jesus durante os seus dias de vida na terra. Porque nós estamos aqui fazendo uma analogia com um ano, metade do ano, junho. Mas sabe-se lá cada um de nós quanto tempo ainda temos? Quem pode dizer que já chegou à metade, que já passou da metade, que está longe da metade, que já está no fim? Ninguém sabe. O fato é que nós temos o dia de hoje, não é o que diz a palavra? Nós temos essa oportunidade. A jornada diz respeito a dia após dia. E diz a palavra que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a Bíblia vai dizer que Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas. Só que Jesus foi mais do que uma oferta de oração, Jesus foi uma oferta de vida. A vida de Jesus era uma vida de oferta. A vida de Cristo foi uma vida de holocausto, de sacrifício, de oferta completa. O que era o holocausto? O holocausto é a oferta completa, sacrifício totalmente queimado, sacrifício inteiro. E diz a palavra que Jesus foi este holocausto, esta vida de oferta. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para receber, eu vim para ofertar. Deus tanto amou o mundo que deu.
que ofereceu, que se entregou, que se encarnou e morreu na cruz. Jesus passou 33 anos nessa terra, oferecendo-se em auxílio, em socorro, em ajuda, estendendo mãos, curando pessoas, libertando cativos, proclamando bondade de Deus, ensinando-os, porque o conhecimento traz proteção. O povo perece porque falta conhecimento. O conhecimento traz liberdade, o povo é aprisionado porque é ignorante. Mas Jesus disse: conhecerão a verdade vos libertará. E Jesus insistiu, diz a palavra, que ele percorria todo Israel, incansavelmente ensinando, oferecendo-se, ofertando-se. E aí eu me lembro de Paulo aos Romanos 12, que falou claramente: ofereçam-se vocês também, igreja, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto da igreja. O que nós fazemos na vida? Nós servimos. Para que a gente presta na vida? Para servir. Quem é feliz na vida? Quem se oferta, quem serve. Porque são as próprias palavras do Senhor Jesus quem disse: há maior felicidade em dar do que receber. E o que o mundo ensina? O mundo ensina o egocentrismo, o individualismo. O mundo ensina a você ser feliz por meio daquilo que você tem, daquilo que você conquista, daquilo que você recebe, daquilo que você alcança para você. E o que o Evangelho ensina? Você recebe, você alcança, você conquista para transbordar, para ajudar, para compartilhar. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações ao Pai, louvor a Deus, ofereceu clamor, ofereceu súplica, mas oferecendo-se ao Pai, diz a palavra que ele levantava cedo pela manhã. Ontem eu lia também Marcos capítulo 2, e diz a palavra que ele levantava cedo pela manhã, ele levantou-se cedo e foi orar. E aí diz a palavra que depois os seus discípulos levantaram também, foram lhe procurar: onde é que ele está, e encontraram ele orando. E qual foi a palavra dele? É necessário que eu saia daqui agora e percorra toda esta terra, porque eu vim para proclamar, eu vim para servir, eu vim para ofertar, eu vim para falar. E esta é a mesma finalidade da igreja. Quem está em Cristo está na terra para servir. Sirva e você será feliz. Sirva e a ansiedade vai embora. Sirva e esse monte de angústia que hoje você tem vai começar a desaparecer. Você sabe qual é a razão de muitas angústias que eu e você temos? Ficar olhando só para dentro, só para aquilo que nos interessa, e não nos colocarmos à disposição do Senhor para se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus nesta geração. Quem está ocupado, quem está servindo, quem está sendo o que Jesus foi e nos ensinou a ser, está desfrutando de um tempo onde o caos está se instalando, mas ele tem uma paz que excede todo o entendimento, que lhe guarda a mente e o coração, porque ele sabe que no Senhor o seu trabalho não é inútil. Sirva. Aproveite essa metade de ano que tem agora e se coloque em algum lugar onde você é útil para alguém, onde você pode ser um instrumento de bênção sobre a vida de alguém, porque Jesus nos seus dias de vida ele fez isso. E mais do que isso, faça disso o teu estilo de vida, porque enquanto você está servindo, deixa eu falar uma coisa para você, eu aprendi isso, eu já falei isso algumas vezes na igreja: quem cuida de gente, Deus cuida da gente. Enquanto a gente está cuidando de pessoas, Deus está cuidando da nossa vida. Eu não me lembro a última vez que eu pedi algo para o Senhor de necessidade, e Deus tem me abençoado abundantemente.
E é muito melhor você, agora ainda, estava ali, chega o pastor Eli com a pastora Lili com um bolinho, um bolo, gente. Bolo não, é torta. Top. Vá para casa comer com a família. Nem estava pensando em torta. O pastor Eli chegou com a torta e eu olhei assim, obrigado, pastor Eli, vocês são uma bênção. Eu olhei para o céu e falei, valeu, Jesus. Porque Deus vai cuidando da gente, a gente não tem com que se preocupar. Jesus falou, por que vocês se preocupam quanto ao que comer, beber ou vestir? Pagão é que corre atrás dessas coisas, eu sei que vocês precisam delas. Preocupem-se, porém, com o reino de Deus. Reino de Deus é serviço, reino de Deus é trabalho, reino de Deus é justiça, reino de Deus é implantação da paz, da alegria, daquilo que é correto, daquilo que o reino traz. O reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus se expande através da igreja que serve. Se preocupem com o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, diz a palavra. Agora olha que interessante, aquele que o podia salvar da morte. Quem é que pode nos salvar? O interessante é que Jesus morreu, e o texto diz aquele que o podia salvar da morte. Porque a gente precisa entender algumas coisas. Salvar da morte não significa que nós não morreremos, mas significa que nós estaremos vivos mesmo depois de morrer. E é isso que Jesus falou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então Jesus teve que passar pela morte, mas foi salvo da morte. E diz a palavra que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós também seremos salvos. Nós também alcançaremos. Agora diz a palavra, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E é aqui que eu creio que a igreja precisa se consertar com Deus. Nós precisamos voltar à reverência e à submissão à palavra do Senhor. Evangelho não é adaptativo, evangelho é transformador. Palavra de Deus não é para adaptar ao nosso sistema de vida, mas é para nós entendermos que isso aqui é um manual do Criador para a existência e para a humanidade, e nos submetermos à reverente submissão ao Senhor. Sabe o que diz a palavra? Nós seremos ouvidos pelo céu. Esse ouvido não é o escutar, é o ser atendido, é o ser acolhido, é o ser recebido. Jesus disse assim em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. E ele será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, é que me ama. Jesus disse em João 15, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Por que nós somos uma geração que tem dificuldade de receber dos céus aquilo que a gente ora? Porque nós somos uma geração rebelde, irreverente. Implantaram na cultura da humanidade a rebeldia. Amarraram pés e mãos de pais, atrapalhando-os na disciplina, no ensino, tiraram a autoridade daqueles que devem exercê-la, e Jesus falou que isto é um sinal dos últimos dias. Rebeliões, o que é rebelião? Rebelião é se insurgir contra a autoridade. Nós somos uma geração rebelde, já começa em casa, nós já somos rebeldes contra os nossos pais, já temos uma dificuldade de dizer, de obedecer. Você não precisa voltar muito tempo atrás. Se você voltar aqui à geração dos de 50 para cima aqui, você já vai ouvir eles falando, meu pai quando falava, minha mãe quando falava, era assim. E não significa que não erravam, mas tinha uma autoridade na palavra que sim, senhor. Eu me lembro quando meu pai estava vivo, eu tenho 40,
eu era meio rebelde, meio, porque eu era assim. O que acontecia? Quando meu pai não falava nada, eu até sabia, porque a gente sabe o que está errado, mas como ele não falava, eu fazia. E aí ele vinha: por que tu fizeste? Eu não falasse nada, pai, eu não sabia. Mas eu digo que eu era meio rebelde, por quê? Porque quando ele falava, se ele falasse, aí, meu irmão, não tinha negócio. Eu tinha esse temor: se o pai falou para não fazer, eu não vou fazer. Se ele não falou, ainda que eu saiba que não é legal, mas assim, eu vou me aproveitar, eu vou jogar com a regra debaixo do braço. E hoje eu tenho dificuldade, inclusive, de me relacionar com Deus em certas coisas, porque em certas coisas que eu não li, que eu não vi, que eu não recebi uma palavra de Deus, diz a palavra que nós temos o Espírito Santo que nos conduz à verdade, nos conduz ao caminho. Quem aqui já passou por situações que você fez algo para a glória de Deus, sem saber, e depois você leu na Bíblia que estava escrito, estava lá escrito, e aí você tem aquela sensação: meu Deus, eu estava fazendo isso, eu não fazia ideia que estava na Bíblia, glória a Deus, eu estou obedecendo a Deus por instinto. Não é instinto, é que o Espírito Santo conduz o ignorante na verdade. Aí depois você tem o conhecimento da verdade, aí você diz: meu Deus, eu nunca tive sozinho. O contrário também acontece. Nós temos o Espírito Santo de Deus e tem coisas que a gente sabe que não é para fazer. A gente já sente o sinal: não se mete aí, não vai aí, não anda aí, não fala isso, não diz assim, não age desse jeito. A gente já sabe que a gente tem no espírito uma inquietação, mas a gente arrisca, porque afinal de contas Deus não falou. A gente se aproveita da ignorância, a gente pega para nós aquele texto assim, que Deus não leva em consideração a ignorância, e aí a gente faz. Eu já errei muito assim também, uma falha de caráter já lá da infância. Mas quando Deus fala, se Deus me fala, meu irmão, se eu ouvir a palavra de Deus, se eu ler a palavra de Deus, eu não negocio mais. Para mim ela é a lei. Agora, depois dessa minha geração, as coisas pioraram ainda. Tem geração hoje que não importa o que o pai fale: não vou, não faço, não quero. Tu não sabe de nada, nada a ver, pai, nada a ver, nada a ver. Aí depois é essa geração que muitos estão em cima do altar pregando que muita coisa na Bíblia não tem nada a ver. Tem nada a ver. E a gente está sentado ouvindo essa geração rebelde, relativizando a palavra de Deus. Nada a ver, a cadeira pegando fogo que o diabo vai botar para muitos sentar depois. Vem cá, querido, senta aqui nessa cadeira pegando fogo que eu preparei para você no departamento infernal chamado nada a ver. Aleluia. Por que Jesus foi ouvido? Por causa da sua reverente submissão. Assim seja, é o que diz o amém. Quando nós temos uma reverente submissão, o Senhor nos ouve. Então que a gente volte a esse lugar, onde a palavra do Senhor é imutável, aonde aquilo que a gente lê na palavra, que nos faça tremer e estremecer, que o evangelho não seja só confortador, mas seja confrontador. A gente precisa voltar a ler coisas na palavra do Senhor que nos envergonhem de quem nós somos, que nos leve a ter um constrangimento, e esse constrangimento nos levará ao arrependimento, e o arrependimento vai nos levar a desfrutar e ouvir dos céus o Senhor falando. Jesus quer se revelar à sua igreja, Jesus quer dar revelações profundas, nos levar a lugares que nós nem imaginamos, mas Ele disse: é quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem obedece os meus mandamentos, o Pai também ama, e eu também amo, e eu também venho e me revelo. Eu fico imaginando a sede dos céus, de querer se revelar ao homem, a vontade de Deus de querer compartilhar dos seus planos para a nossa geração. Quem vai ouvir? Quem ouve, acata e guarda os seus mandamentos.
Diz a palavra no Salmo 25, se eu não me engano, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E Ele faz revelar a sua aliança. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de pacto. E Ele quer revelar a você e a mim que nós nos levantemos nesse lugar como uma igreja que reverencia o nome sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Embora sendo filho, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Não reclama dos sofrimentos, os sofrimentos são bons para aperfeiçoamento. Sofrimentos são bons para amadurecimento. Foi por isso que Tiago disse assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês se tornem maduros e íntegros e não lhes falte coisa alguma. Paulo escreveu nos Romanos capítulo 5, dizendo: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de quem alcançamos pela fé esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo disse aos Coríntios: por isso nós não desanimamos, porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Você consegue entender que os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para você? Não é nem você que está produzindo, eles estão produzindo para você uma glória eterna que vai pesar muito mais. Por isso que ele falou que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós essa glória eterna. Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Por isso nós estamos vendo um tempo de tanta opressão. Muitos de nós estão sofrendo, mas entenda uma coisa: não será para destruição. O Senhor está forjando uma igreja preparada. Tem uma igreja sendo preparada que vai ser forte, que vai ser cascuda, meu irmão. Porque para esse tempo que nós vamos viver, nós precisamos ter esta bagagem. Nós precisamos ter essa armadura, nós precisamos ter essa forja. O Salmo 66 diz que o Senhor nos refinou com a prata. Prata é fogo. O Senhor nos deixou cair em armadilhas. Armadilhas são situações impossíveis de sair. Não é o diabo, é Deus. O Senhor nos fez passar pelo fogo e pela água. Está falando de tribulações. O Senhor permitiu que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Tudo Deus. Mas o texto termina dizendo assim: porém a um lugar de fartura nos trouxeste. Um lugar de fartura está preparado para a igreja. E o Senhor está pedindo a nós que nós sejamos tal como Jesus Cristo, que durante os nossos dias de vida na terra, a nossa oferta seja uma oferta ao reino de Deus, uma vida em culto e adoração ao Senhor, falando com Deus, ouvindo de Deus por causa da nossa reverente submissão, sendo forjados nesse fogo que é o mundo, essa dificuldade que é o mundo. Porém, a um lugar de fartura Ele está nos levando. Nós estamos hoje aqui nesta ceia para nos lembrar que tem um lugar de fartura, uma mesa que está sendo preparada, que esta mesa seja um símbolo da mesa do reino de Deus, aonde nós nos sentaremos com Ele e haverá pão, haverá vinho, haverá alimento, haverá fartura, haverá provisão e nunca mais faltará. Porque o Senhor está nos levando para um lugar de fartura. Então, na metade do caminho, não desista não, meu irmão. Se você tem propósito de Deus, se você tem projeto de Deus, se você já começou a ser trabalhado por Deus, entenda que Ele não vai te deixar. Continue caminhando, crendo no Senhor, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. O Senhor está conosco, está por nós. O Senhor está fazendo algo na nossa nação extraordinário.
A casa agora parece que está tudo de perna para o ar, mas nós veremos a casa limpa, em ordem. E nós estaremos dentro da casa e não do lado de fora, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos cear?